Daniel no capítulo 10. Enquanto vocês procuram aí, eu quero falar nessa noite sobre a nossa fé. A nossa fé é algo vital para a nossa vida cristã. Assim como nós temos os nossos órgãos vitais que mantêm o nosso corpo humano em funcionamento, e nós nos preocupamos tanto para que os nossos órgãos estejam bem, para que o nosso corpo esteja bem. Na nossa vida espiritual, nós precisamos atentar para a nossa fé. É o princípio de todas as coisas. Parece algo simples. Mas não é à toa que Jesus fala, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e será assim com ele. A semente da mostarda é a menor de todas as hortaliças. Mas a mostarda é a maior de todas as hortaliças. Então, na nossa vida, nós precisamos atentar para a nossa vida de fé. E é nos momentos difíceis que nós precisamos colocar a nossa fé em ação. E eu quero começar trazendo um exemplo. Alguns de vocês já sabem, mas eu sou fã de um esporte. Eu não gosto de assistir jogos de futebol na televisão, não gosto de ver basquete. Eu gosto de ver jogos de tênis. E eu gosto de olhar muito o jogo, porque é um jogo, além de muito antigo, é um jogo muito estratégico. Não é só um bate-bola de um lado para outro da quadra. Enquanto eu estava vendo o jogo lá na arena, onde acontece a principal arena, né, onde acontecem os jogos principais, uma frase me chamou a atenção. Vendo os jogos, vi uma frase na arena principal que está escrita em inglês, mas ela diz assim: a vitória pertence ao mais persistente, fazendo alusão ao jogo. O tênis, não adianta ganhar o primeiro set, né, que são 6 pontos iniciais, ou ganhar 2 sets. É necessário manter constância. 80% do jogo de tênis é mental. Os outros 20% é físico e técnico. Mas 80% do jogo é mental. Então, o jogador ele precisa manter a constância. E quando eu vi aquela frase, a vitória pertence ao mais persistente. E ela está estampada como um estandarte na arena. Assim. E aquilo me chamou a atenção. E eu fiquei pensando sobre a nossa vida de fé. E como cristãos, nós enfrentamos muitos desafios na nossa vida. E quando enfrentamos esses desafios, a nossa fé, ela é colocada à prova. É como no colégio. Existe uma prova para atestar o conhecimento que nós adquirimos ao longo do tempo. A fé é assim. Nós vivemos em fé. A Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Se não for assim, eu não tenho prazer nele. Deus diz. Então, o andar sobre a fé é andar contra aquilo que nós vemos naturalmente. É andar no sobrenatural. E andar no sobrenatural não é algo que nós naturalmente consigamos entender. Então, quando nós ouvimos um diagnóstico, nós recebemos uma notícia, nós tendemos a reagir naturalmente e fazer a nossa parte. Mas nós precisamos, em primeiro lugar, lembrar que a nossa pátria não está aqui. Nossa pátria está no céu, de onde nós aguardamos o nosso Salvador. E se a nossa pátria está nos céus, e nós somos os justos que fomos comprados por alto preço, e vivemos por fé, a nossa reação primária deve ser entregar nas mãos do Senhor. Depois, calmamente, reagirmos e fazermos aquilo que está ao nosso alcance, sabendo que Deus está fazendo. Romanos capítulo 8
versículo 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O apóstolo Paulo, nesse capítulo, um dos mais inspiradores da Bíblia, ele não está dizendo que algumas coisas, ele não está dizendo que as coisas boas cooperam. Ele está dizendo que todas as coisas cooperam. Quando ele fala todas as coisas, ele está falando que tanto as coisas boas aos nossos olhos, quanto as coisas que não são boas aos nossos olhos, estão cooperando para o agir dele na nossa vida e o cumprimento do propósito dele em nós. Então, a soberania de Deus, ela está muito além da nossa capacidade natural de compreensão dos fatos. Então, coisas que são boas aos nossos olhos acontecem e nós levantamos as mãos e agradecemos a Deus. Mas às vezes coisas que não são boas aos nossos olhos acontecem conosco e nós não estamos livres. E nós, da mesma maneira, precisamos levantar as mãos e agradecer a Deus, em tudo dar graças. Por quê? Porque é uma atitude de fé, não que eu esteja com prazer em passar por aquele problema, mas eu sei que em passando por aquele problema, Deus, na sua soberania, está no controle de todas as coisas, porque Ele sabe o que é melhor para nós, muito mais do que nós achamos que sabemos o que é melhor para nós. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a nossa vida de fé, ela vai muito além da forma como nós achamos que é a nossa vida de fé. Porque a nossa vida de fé é uma vida de desafios. Vocês lembram quando Pedro estava na praia junto com os outros discípulos e eles viram Jesus no barco? Não, eles estavam no barco, esse foi um outro episódio, estavam no barco e eles viram de longe um vulto e acharam que era um fantasma. Porque era naturalmente impossível que alguém caminhasse sobre as águas. Então, quando eles viram Jesus à distância, eles pensaram qualquer coisa, menos que Jesus estaria caminhando sobre as águas. E Jesus chamou Pedro e disse: vem cá, Pedro. E o que aconteceu? Pedro botou os pés fora do barco. E a Bíblia fala que ele olhava atentamente para Jesus e foi em direção a Jesus. Mas logo ele tirou os olhos de Jesus e olhou para o lado e começou a perceber que ele estava caminhando sobre as águas, algo impossível. E eu imagino que Pedro, naquele momento, pensou: poxa vida, eu sou uma pessoa normal e eu vivo naturalmente, mas agora eu estou aqui no mundo sobrenatural, só um pouquinho. E ele começou a tentar na força dos ventos, nas ondas, na tempestade, e ele começou a afundar. Jesus sabia que ele iria afundar, porque ele tiraria os olhos dele. E mesmo assim Jesus não abandonou. Jesus foi ao encontro de Pedro e estendeu a mão. Quando ele levantou a Pedro, a primeira coisa que Jesus disse foi: homem de pequena fé, por que duvidaste no teu coração? Irmãos, quantas vezes, através das circunstâncias da vida, Jesus nos convida a sairmos da embarcação e caminharmos sobre as águas. E às vezes nós somos empurrados literalmente para fora do barco e nós precisamos andar sobre as águas. E ao invés de colocarmos os nossos olhos em Jesus, nós atentamos para as palavras de outras pessoas, para aquilo que nós vemos, para aquilo que nós ouvimos, para aquilo que nós sentimos, e não para aquilo que Jesus disse.
É por isso que na pandemia o desespero era completo. Eu pego esse exemplo porque foi um caos generalizado e era difícil as pessoas olharem para Jesus e se manterem firmes nele. E na nossa vida é assim. Mas quando nós entendemos que nós somos filhos de Deus, comprados pelo sangue de Jesus, e nós temos a garantia e a promessa dele. E a Bíblia diz que Deus deu uma porção de fé a cada um de nós. Uma porção de fé. Que deve ser estimulada, trabalhada, através do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Através de sabermos que Jesus está conosco todos os dias, como Ele está aqui hoje. Não pensem que Jesus abandonou vocês quando vocês estiveram passando por um problema. Não pensem que o fato de vocês estarem enfrentando uma maré, uma tempestade, é sinônimo da ausência de Deus na vida de vocês. Pelo contrário, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É fácil, meus irmãos? Não é fácil. É muito difícil. Mas Deus é poderoso. Deus é maravilhoso. Existia um homem cego de nascença, a Bíblia nos diz. E todos questionavam naturalmente, porque a lei dizia e porque a tradição dizia que quando alguém nascia cego ou com algum problema, na sua família, nos seus antepassados, alguém tinha pecado. E o pecado dos seus pais, dos seus avós, havia recaído sobre ele, e ele havia herdado aquele pecado sem culpa nenhuma. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: mestre, quem pecou? Ele pecou, seus pais pecaram para que ele nascesse cego? E Jesus disse: não. Ele nasceu assim para que nele fosse manifesta a glória de Deus. Havia um propósito. Ele não era um homem aleatório que tinha nascido com o DNA corrompido, com algum tipo de problema que tivesse feito com que ele nascesse cego aleatoriamente. Não, havia um propósito de Deus para que aquele homem nascesse cego. Há um propósito de Deus para aquilo que nós enfrentamos, mesmo que nós não queiramos e não entendamos. Porque nós projetamos a nossa vida da forma que nós achamos que tem que ser e que é o melhor para nós. Mas Deus, na sua visão soberana sobre o todo, é diferente, Ele nos vê de forma diferente. Então hoje eu posso estar passando por um problema, por um desafio que é temporário, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós eterno peso de glória. Vocês podem estar passando por um problema temporário, mas Deus não vê vocês porque vocês estão passando por um problema temporário. Ele vê vocês por aquilo que vocês são nele. Porque fomos chamados nele segundo o seu propósito. Amém? E eu quero ler com vocês então o livro de Daniel. Eu dei a introdução, agora nós temos mais uma meia hora de palavra. Por que eu peguei esse texto de Daniel? Porque esse texto nos ilustra claramente que aquilo que nós vivemos, as lutas e os desafios que nós estamos vivendo, vão requerer de nós fé. E vai requerer de nós, assim como eu ilustrei com o jogo de tênis, constância. Porque a vitória pertence ao mais persistente. Gente, às vezes nós queremos a resolução do problema instantaneamente, certo? E nós vivemos num mundo, isso é muito importante, nós vivemos num mundo instantâneo. É ou não é? A gente quer tudo para ontem. Se a gente senta em casa, no sofá, e a internet está fora do ar, a gente já começa... Pô. Se a gente vai no posto de gasolina e todas as bombas estão cheias, a gente tem que esperar um pouquinho para abastecer, a gente já fica assim, né? E hoje as pessoas vêm na igreja assim,
Eu falo que é o fast food evangélico, né? As pessoas, é o drive-thru, as pessoas vêm aqui, pegam a bênção e saem com o problema resolvido lá na ponta. Querendo impor um ritmo de como Deus trabalha. E a sociedade é assim. Vocês vão lembrar, porque se eu lembro, vocês vão lembrar também. O Cássio talvez não lembre, e a Laura. Mas quando eu era pequeno, eu me lembro que eu queria ver um filme na televisão, uma programação, e a televisão ficava fora do ar. Aí a gente pegava a antena, né? Lembra? Virava de um lado, virava para o outro, pegava o bombril, né? Botava na ponta para melhorar um pouquinho, para tentar melhorar, e às vezes aí ficava um pouquinho melhor, mais colorido, não tinha tanta... Hoje a gente vai ver um filme, né? E bota no YouTube ali, sei lá, no Netflix, e se a qualidade não tá em HD, a gente já fica, que imagem ruim. Então a gente quer as coisas para ontem, mas Deus continua sendo o mesmo. E na nossa vida são necessários alguns processos. E nesses processos, vocês vão entender com a história de Daniel, eles precisam ser respeitados e enfrentados com fé e com persistência. Com persistência. Daniel capítulo 10, versículo 1. Nós vamos ler até o 9. Diz assim: No terceiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Aqui nesse capítulo, Deus está revelando ao profeta Daniel a grande tribulação, que nós ainda não presenciamos, nem vamos. Naqueles dias, versículo 2, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Daniel não chorou, ele pranteou. Eu entendo que ele chorou muito durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas inteiras. Vejam bem, Daniel, ele estava lá na Babilônia, porque ele havia sido selecionado junto com outros jovens pelo rei Nabucodonosor, porque eles eram inteligentes e eles seriam treinados e serviriam lá no reino da Babilônia. Daniel tinha feito um voto com Deus. E aqui, a partir do capítulo 10, Daniel teve uma visão que envolvia grande conflito. E aquilo mexeu com Daniel. E o que ele fez? Ele começou a orar. Por 3 semanas. Ele fez jejum, que não comeu, não bebeu nada. Até que se passaram as 3 semanas inteiras. Versículo 4. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e eis um homem vestido de linho, está falando de um anjo, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, seus braços, seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a caí, sem sentidos, rosto em terra. Recapitulando, Daniel teve a visão, começou a orar, chorou porque a visão envolvia grande conflito durante 3 semanas, fez jejum, e ele disse que no dia
24, ele estava à beira do rio Tigre e de repente um anjo apareceu para ele. E quando aquele anjo apareceu, os outros tinham sido tomados de grande temor, e ele também, ele estava numa situação que ele não teve forças. A Bíblia diz que sem sentido ele caiu com o rosto em terra. O versículo 10 diz: eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, digam comigo, desde o primeiro dia, em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Vocês entenderam comigo? Daniel teve uma grande visão que Deus havia revelado a ele, de um grande conflito que distantemente aconteceria. Ainda não aconteceu. Daniel sofreu e orou por 21 dias. Quando vocês ouvirem falar no jejum de Daniel, está referindo-se a esse texto aqui. Ele jejuou, orou, e ele, muito consternado com tudo, recebeu a visita de um anjo. E o anjo disse para ele: Daniel, desde o dia em que tu aplicou o teu coração a te humilhar perante o Senhor, a orar a Ele, a buscar a Ele, as tuas palavras foram ouvidas. Só que aí ele disse assim: só que quando eu vim trazer a resposta de Deus para ti, no meio do caminho, está falando de uma batalha espiritual, eu recebi a resistência do príncipe da Pérsia. Está falando de um principado. Lembra que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados, potestades, dominadores do mal? Principado é uma categoria de demônio forte. E esse anjo mensageiro não podia vencer aquele principado. Aí ele disse: mas Miguel, que era o anjo mais forte, veio, venceu o príncipe da Pérsia e eu pude então te trazer a palavra. Então tu te põe de pé e ouve o que eu vou te dizer. Tem um propósito em tudo isso. Mas o que eu quero me ater aqui não é no contexto profético. Mas eu quero dizer para vocês que Daniel estava enfrentando um desafio. E a primeira coisa que ele fez foi orar ao Senhor, se prostrar diante dele e jejuar. E mesmo assim ele não recebeu a resposta. Durante 21 dias, isso nos fala de um tempo, de um processo. Mas o anjo certificou a Daniel de que desde o primeiro dia que ele começou a orar, as palavras dele foram ouvidas. Então, gente, quando nós estamos passando por um desafio e nós oramos a Deus e as respostas não se manifestam instantaneamente, não significa que as nossas palavras não estão sendo ouvidas diante do Senhor. Mas no tempo dele, na forma oportuna, ele vai achar um modo de nos encontrar e trazer a resposta que nós estamos buscando. Amém? Isso ficará claro ao nosso coração. Isso aqui também nos fala que Daniel manteve uma posição constante. Vocês lembram do tênis? Uma posição constante de jejum, de oração, de fé. Durante 21 dias.
E quando eu falo que a gente quer uma resposta instantânea, a gente está falando de um mundo instantâneo. Mas Deus não está falando, Deus está falando de processos. O mundo fala de ambiente propício, de parede escura, de altos índices de dopamina para que as pessoas fiquem bem. Deus está falando de coração arrependido, quebrantado, que Ele não despreza. Deus está falando de adoração. Deus está falando de oração. Deus está falando de compromisso. Deus está falando de fé. Deus está lembrando, entreguei a vida do meu filho, já dei o meu melhor. Se apeguem a isso, vivam aquilo que eu tenho dito para vocês. Nem sempre é tão rápido, mas entendam. Uma vez eu vi uma frase que eu achei tão interessante, que diz que cada lágrima que cai do nosso olho diante de Deus, o Espírito Santo colhe dentro de um vidro e entrega diante do Senhor. Eu achei tão bonita essa ilustração de que o Espírito Santo é aquele que, quando nós não sabemos orar, ele intercede diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Vocês acham que Deus é indiferente ao que nós estamos passando? Se Ele entregou a vida do seu próprio Filho para que nós tivéssemos vida e abundância, Ele é indiferente ao que vocês estão passando? Ele só quer que nós confiemos nele. Ele só quer que nós confiemos nele. Talvez a resposta não esteja manifesta plenamente hoje como eu gostaria, para ficar em paz comigo mesmo. Mas eu sei lá no fundo, se eu parar e ouvir, Deus já entregou a resposta. Deus já manifestou a cura. Amém? Deus já entregou a palavra que nós estamos buscando. Descansa. Eu faço até onde eu alcanço, onde eu não alcanço, eu descanso. O que nós podemos fazer é colocar tudo que temos. Jesus disse, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. É colocar tudo aos pés dele. E ele está cuidando de todas as coisas. Amém? Então lembre-se, a vitória pertence ao mais persistente. Precisamos manter uma posição de constância na nossa vida de fé. Mesmo que ela venha a ser abalada pelas circunstâncias da vida naturais. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E lembre-se, a Bíblia diz que aquele que retrocede, o Senhor não tem prazer nele. E aquele que bota a mão no arado, não deve olhar para trás. Nós vamos olhar para frente. O livro de Hebreus diz, devemos olhar para Cristo, autor e consumador da nossa